Salve, salve internautas! Eu sou o professor Elton Kramer e está começando o episódio especial do podcast Gestão Pública 4.0. Nesse episódio vamos conversar sobre a temida Resolução 547 do CNJ, que tem tirado o sono de vários advogados públicos. Essa resolução veio estabelecer a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor. Vamos conversar um pouquinho sobre ela e também sobre o tema 1184 do STF. Então, para a gente bater um papo a respeito dessa resolução, a gente vai fazer uma contextualização a respeito do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a respeito da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, e também retomando o que a gente já falou nos episódios passados, principalmente aquele que a gente falou das polêmicas de extinção da execução fiscal, no qual ainda comentamos a respeito do tema 1184 e também dessa discussão que o CNJ estava fazendo a respeito dessas extinções. Só não comentamos da resolução em si, porque ela não tinha sido publicada quando da gravação daquele episódio. Então hoje vamos iniciar nossa conversa falando do tema 1184 de repercussão geral, onde o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a legítima extinção de execuções fiscais que sejam considerados de pequeno valor, quando o advogado público não tenha movimentado o processo e não tenha logrado êxito na citação do devedor ou na localização de bens desse devedor, que são dois gargalos da execução fiscal, que é obter a citação ou a penhora de bens para saldar esse crédito tributário. Nesse mesmo tema 1184, o Supremo Tribunal Federal condicionou o ajuizamento da execução fiscal sob a existência de meios conciliatórios prévios ou do protesto da CDA, salvo se houver uma comprovação da ineficiência dessa medida antes do ajuizamento da execução fiscal. Veja, esse tema ele é primordial para a gente entender, porque a Resolução 547 é uma derivação desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, como todos sabem, o ministro Luiz Roberto Barroso ele é presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, a partir desse julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso levou a ideia para que o CNJ encampasse uma normativa que orientasse todos os magistrados do Brasil. Então, foi a partir disso que foi aprovada essa Resolução 547, do qual nós iremos comentar agora na sequência. Essa Resolução 547, no primeiro artigo, já vem trazer a possibilidade que seria legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Então, veja, o entendimento do CNJ é que é possível o magistrado, assim, extinguir a execução fiscal, desde que seja considerado de pequeno valor. Mas o que seria esse pequeno valor? O parágrafo 1º já responde, dizendo, deverão ser extintas as execuções de valores inferiores a R$10 mil, um valor assim considerado alto para municípios, talvez para estados e União esteja considerado baixo, mas para médios e pequenos municípios eu considero um valor muito alto, né? Quando do ajuizamento, então o valor originário, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou ainda que citado que não tenha sido localizado bens, né? Então, veja, tem que ter a soma dessas condições para ter a extinção. Primeira coisa, ser considerado de pequeno valor, um valor de R$10 mil. Se você tem o mesmo executado, tem o mesmo CPF ou CNPJ, mas várias execuções fiscais, essas execuções têm que ter as TDAs somadas. Então, seria o valor consolidado quando do ajuizamento, o valor originário de execução. Você deveria somar e, dando um valor menor que R$10 mil, para o magistrado agora vai ser considerado como baixo valor. Acima disso, não seria baixo valor.
E aí, somado à conduta da Fazenda Pública, ou seja, há mais de um ano não tenha movimentado o processo e que esse processo não tenha a citação válida ou, uma vez citado, não tenha bens penhorados. Então, veja, essa é uma pré-condição para a extinção do processo, né? Então, ele vai ser extinto por abandono de causa ou falta de interesse de agir. São as duas condições que legitimariam pelo CPC a extinção do processo. Mas veja bem, o parágrafo 5º tem uma salvaguarda. Se você, advogado público, perceber que tem uma medida que você pode tomar e que é justificável, você pode pedir que seja suspenso esse prazo de um ano por 90 dias. Acompanhe comigo. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação por até 90 dias do prazo do parágrafo 1º, caso demonstre que dentro desse prazo poderá localizar bens do devedor. Então, por exemplo, você vai atrás de uma matrícula de imóveis, uma diligência administrativa, alguma situação que seja justificável. Você, advogado público, pode requerer a suspensão desse prazo de um ano. Então, seria uma justificativa que você daria e ali seria suspenso por 90 dias. Então, veja, pessoal, esse artigo 1º da resolução, ele é bem rígido. Então, ele é direcionado diretamente para a atuação do advogado público perante a execução fiscal. O que vocês devem ficar muito atentos, né? Porque se vocês não comprovarem, não tiverem uma justificativa e o processo realmente ficar parado e não tiver alcançado esses dois meios, que seriam os dois meios que interromperiam, inclusive, a prescrição intercorrente, vocês podem perder o processo de execução fiscal e podem sim gerar dano ao erário público, principalmente o municipal, porque aqui eu penso os municípios, porque União e Estados possivelmente já tenham meios, estrutura e logística para evitar esse ajuizamento de execuções de pequeno valor. Agora, a maioria dos municípios não tem. Então, é aqui que é direcionado possivelmente o foco dessa resolução 547. Vocês têm que ficar muito atento a isso. O artigo 2º da resolução vem estabelecer uma pré-condição para o ajuizamento da execução fiscal. Então, aqui, o CNJ está mirando principalmente os municípios que não tenham filtros no ajuizamento e na inscrição de dívida ativa. Então, acompanhe comigo. Artigo 2º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou da adoção de solução administrativa. Então, o CNJ aqui quer que o município estabeleça filtros, né? Seja, por exemplo, parcelamentos, transação tributária, o próprio protesto, que nem tudo que chegue na dívida ativa seja promovida a devida execução fiscal. Por quê? Porque não compensa executar tudo, né? Imagina aquelas execuções que, por exemplo, eu já enfrentei lá na Procuradoria Municipal de débitos de R$50, R$100, não vale a pena. Então é isso que o CNJ quer, que o município crie filtros. É um discurso que a gente já vem desde 2, 3, 4 anos atrás, inclusive em nome do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná. A gente percorreu mais de 10 municípios polos aqui no estado para passar esse recado. O município precisa estabelecer esse filtro, né? Precisa ter um controle da dívida ativa e saber o que compensa executar, né? Obviamente que não compensa executar tudo. Isso já é uma conclusão que o Estado do Paraná já chegou desde 2014, criando barreiras para que seja direcionado pequenos valores para protesto, para outros meios de cobrança, e não a execução fiscal. Então veja que o artigo 2º, parágrafo 1º, já estabelece algumas pré-condições. O parágrafo 1º diz: a tentativa de conciliação pode ser satisfeita exemplificativamente pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como a redução, extinção de juros ou multas ou oportunidade concreta de transação no qual o executado em tese se enquadre. Então veja, até mesmo o parcelamento você pode notificar antes da inscrição em dívida ativa que ele é considerado como uma medida prévia de conciliação. O que não pode acontecer é simplesmente terminou o processo administrativo, você já escrever e já executar, sem qualquer medida alternativa ou medida paralela à execução fiscal. Então, um simples parcelamento cumpriria com essa medida prévia, né? Então, tem que ter essa notificação
para inscrição em dívida ativa, como ocorre na esfera federal. Aí o parágrafo 2º. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura a adoção de solução administrativa. Então, essa mera notificação, ela se tornou essencial. Ela não é pré-requisito pelo CTN, ela não é pré-requisito por qualquer lei nacional. Agora, pelo entendimento do CNJ, os magistrados poderão cobrar a existência dessa notificação. Por isso que a gente aconselha que vocês alterem o Código Tributário Municipal ou legislação esparsa que trate da gestão da dívida ativa e inclua essas medidas. Junto com essa notificação, você pode até pensar numa criação da transação tributária no âmbito municipal, parcelamentos especiais, né? Parcelamentos com, por exemplo, empresas que estejam em recuperação judicial, e também medidas alternativas, como, por exemplo, o próprio protesto. Então, é essencial que vocês repensem a dívida ativa do município. Tá? Parágrafo 3º. Presume-se cumprido o disposto no parágrafo 1º e 2º, quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Ou seja, você tem medidas, decreto, lei, que regulamentam o protocolo. Exatamente a palavra que eu estava procurando é o protocolo da inscrição em dívida ativa. Que vocês não tenham simplesmente um hábito de pegar a dívida ativa, escrever, executar e ser algo mecânico. Que tem um protocolo, um tratamento da dívida ativa que garanta uma qualidade, uma eficiência na cobrança e na recuperação do crédito tributário. Então, seria mais ou menos nesse sentido que a resolução quer que os municípios criem. O artigo 3º, ele também estabelece uma pré-condição para esse ajuizamento. Diz o seguinte: o ajuizamento da execução fiscal dependerá ainda de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se ainda a adequação da medida. Então, veja, mesmo que tenha uma obrigatoriedade, a resolução ainda deixa uma salvaguarda para o ente federativo comprovar por que não protestou. Então, ele diz, eu protesto até o débito de 5 mil, acima disso eu executo. Por quê? Porque para mim é considerado pequeno valor. Então, esse 10 mil não é obrigatório você tratar como pequeno valor, como se fosse uma obrigação incondicionável. Ou seja, você pode estabelecer outro valor, desde que você comprove. Então, você tem na atualização, você é um pequeno município, e você vai estabelecer um valor de 1.500, 500, 800, 2.000, enfim, você tem o teu pequeno valor. Esse 10 mil é um parâmetro judicial, é um parâmetro para que o magistrado trabalhe como pequeno valor. Agora, se você leva e comprova que você tem um protocolo, né, que débitos até 1.500 você simplesmente protesta, acima disso você executa, você vai demonstrar isso. Isso é uma justificativa para o Poder Judiciário. Então, o que o Poder Judiciário quer é que você tome iniciativa de estabelecer esses filtros. Né? Um protocolo de tratamento seria isso, a palavra ideal. Aí o parágrafo único ele estabelece quando é dispensada a utilização do protesto da CDA. Então, inciso 1. Quando há a comunicação da inscrição em dívida ativa do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, SPC, Serasa, então você não precisaria do protesto. Então, você escrevendo o débito em órgãos de proteção ao crédito, estaria dispensado o protesto. 2. Existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da CDA nos órgãos e registros de bens e direitos, como, por exemplo, o registro imóvel. Então, você vai averbar essa CDA na matrícula do imóvel, do devedor. Então, também estaria dispensado o protesto. Aí é uma opção do contribuinte, da Fazenda Pública, desculpe. 3. A indicação no ato do ajuizamento da execução fiscal de bens e direitos penhoráveis de titularidade do executado. Então, se você, por exemplo, tem ali na execução fiscal, você não protestou, mas na petição inicial da execução fiscal você indicou um bem, eu quero a penhora de tal imóvel, matrícula número tal, estaria perdoado, então, esse não protesto. Então, aí seria uma salvaguarda para o advogado público que não tem, o município não estabeleceu o protesto, e para ele não perder a execução fiscal, ele já cumpre essa pré-condição, ajuizando e já indicando os bens que ele quer penhorar. Então, o Estado tem até uma petição inicial aqui padrão, que já se faz isso, né? Apesar que o juiz ali acaba não dando muita bola, ele cita e volta o processo para que a gente reitere o pedido e penhora em dinheiro, por exemplo, que a gente faz o pedido do cisbajude já na petição inicial. Mas é importante você cumprir esse requisito,
Por quê? Se você não tem protesto, você não tem nenhuma medida de protocolo de tratamento da CDA, então pelo menos se cumpre isso aqui que está nas suas mãos, você como advogado público. E para a gente encerrar, o artigo 4º aqui estabelece uma coisa boa, principalmente para os municípios. Diz assim que os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 dias, todas as mudanças da titularidade de imóveis realizadas no período, né? Então isso quer dizer o quê? Que vocês que têm aí o cadastro imobiliário desatualizado, agora é uma oportunidade de vocês obrigarem os cartórios locais a informarem a troca de titularidade de imóveis. Isso vai ser ótimo para uma atualização do cadastro imobiliário. Vocês receberem essa comunicação, eu sei que vários municípios têm dificuldade de criar uma obrigação similar para os cartórios da cidade. E agora o CNJ, que regulamenta e pode sim estabelecer obrigações acessórias para os cartórios, está determinando que todos os cartórios de tabelionato e de registro de imóveis informem as prefeituras, diretamente os municípios. Então, a partir da publicação dessa resolução, essa coisa boa, né, essa boa notícia, é que vocês podem já intimar os cartórios e dizer, por cumprimento do artigo 4º da resolução 547, eu quero que vocês informem a cada 60 dias a mudança de titularidade. E com base nesse relatório, vocês vão atualizando diuturnamente aí o cadastro imobiliário. Isso vai ser ótimo para ITBI, para IPTU, para as taxas e principalmente para o lançamento tributário de uma forma geral, inclusive do ISS. Então isso vai ser muito bom. Esse artigo 4º talvez seja a melhor notícia que vocês tenham aí do dia. E de uma forma geral, pessoal, o que eu posso comentar dessa resolução? A minha percepção é a mesma de vocês. Obviamente, eu acho que a resolução foi longe demais. Ela estabeleceu obrigações aonde deveria a lei estabelecer, mas a gente está numa era aí que várias obrigações são derivadas de instrumentos infralegais. O que a gente tem que fazer? Obviamente que a gente tem um caminho de impugnação, de judicialização, né, de tentar derrubar essa resolução, mas eu não acho que é o melhor caminho, não. Eu acho que a gente tem que se apegar nos objetivos dela. E os objetivos são legítimos, que é diminuir o acervo da execução fiscal. E todos aqueles que trabalham na execução fiscal sabem que ela não é eficiente. Ela não é uma medida eficiente para todo o crédito tributário, principalmente para o de pequeno valor. É muito mais eficiente você protestar, você utilizar outros meios de cobrança do que a execução fiscal. Eu trabalhei anos, por exemplo, numa procuradoria municipal e executava débitos assim que eu não sabia por que estava ali. Débitos de 50, 80, 100 reais, que não pagava nem o custo da capa do processo. Então, qual é o caminho que eu imagino aí que vocês devem passar? Principalmente pensando para vocês, municípios. Tentar estabelecer o protocolo, né? Através de lei, a maioria desses protocolos para gerar uma segurança jurídica, estabelecendo um teto para execução fiscal, definindo o pequeno valor aí no seu município. Que não seja necessariamente 10 mil reais, porque eu acho que é um valor alto para grande parte dos municípios, exceto capitais. Mas para municípios pequenos é um valor muito alto. Então vocês podem estabelecer ali um teto de 5 mil reais, 8 mil, conforme aí o seu porte econômico. E a partir desse porte, você estabelecer o teto, abaixo desse teto, estabelecerem um procedimento alternativo, que seria o protesto, a meu ver. Acima disso, você poderia encaminhar para a execução fiscal. E também, de uma forma emergencial, estabelecer a notificação antes da inscrição em dívida ativa. Então, fazer igual à União Federal, terminou o processo administrativo ou a parte não impugnou, antes da inscrição em dívida ativa, fazer uma notificação obrigatória. Manda para o contribuinte, se não tem outras medidas, oferece o parcelamento ordinário, né, de 60 vezes. Então diz lá, você tem a oportunidade de parcelar, porque se for escrito vai acrescentar custas, honorários, os demais encargos, o que vai encarecer a dívida. Isso já cumpriria o artigo 1º da resolução. Então você já escaparia, aliás, o artigo 2º da resolução, já escaparia dessa pré-condição. Aí já pensaria na implementação do protesto. Se você não tem o protesto, não acha interessante, aí pensar das outras medidas previstas no artigo 3º, né? Inscrição do débito em SPC, Serasa, averbação da matrícula, ou, em último caso, na petição inicial mudar o modelo,
né? E colocar ali já uma penhora em dinheiro, como a gente faz. Aí cumpriria pelo menos o requisito para não gerar possibilidade de extinção da execução fiscal, o que geraria aí um dano ao erário público, né, ao erário municipal. E eu também pensaria, pessoal, numa lei de transação tributária. É uma medida que a gente tem pensado aqui já em vários municípios. A gente saiu aí em nome da ideia da transação tributária. A ideia de se desenvolver um meio de fazer acordo, principalmente naqueles casos de IPTU. A gente vai fazer até um programa, um episódio especial só sobre transação tributária para municípios. Então, na sequência, aí a gente vai ter um programa só a respeito disso, pela tamanha importância que tem. Então, para resolver essa resolução 547, seria uma medida que você vai apresentar uma lei, tentativas de transação tributária, ou seja, a possibilidade de existir no município, o magistrado já vai brilhar os olhos, né, de vocês tentar criarem esse instituto aí no município de vocês. Então, é uma coisa que existe no âmbito da federal, no âmbito da União. O Estado do Paraná já está criando, só está esperando a resolução, mas já temos a lei de transação tributária. E vários municípios aí já saíram na frente e já estabeleceram a sua transação. Então, para aquele débito IPTU que não tem mais o que fazer, aquele contribuinte que sumiu, que é falecido, os herdeiros estão tentando regularizar, a transação tributária seria o caminho. Então, pessoal, basicamente seriam essas minhas considerações. Espero ter ajudado, criado pelo menos uma luz no final do túnel, para vocês trilharem aí a execução fiscal de vocês frente à resolução 547. Então, obviamente, a gente tem caminhos a serem pensados, e aí cabe a vocês aí verem qual é o melhor caminho no município de vocês. Qualquer dúvida, a gente está à disposição e fique com a gente, né? Curta o nosso podcast, curta, se inscreva aqui no canal, que sempre vai ter aí um programa bacana direcionado para você que quer aperfeiçoar a sua atuação e encontrar caminhos eficientes para a recuperação do crédito tributário, para a atuação na gestão pública de forma geral. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.